Ele não queria riqueza. Queria alívio. Não pedia luxo, apenas descanso. Mas o mundo era só ruído, contas, cobranças, medo. E enquanto o caos grita lá fora, o vazio aqui dentro ecoa ainda mais alto. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava em silêncio? Que o universo virou as costas? Ele também sentiu. Por isso, abriu as Escrituras não para encontrar resposta. Abriu para sobreviver. E foi ali, naquele momento simples, desesperado e solitário, que encontrou algo que mudaria tudo. Um versículo, um código, uma chave. Não era uma promessa de fortuna. Não era uma fórmula mágica. Era um espelho. Um versículo que confronta, que revela, que muda o campo vibracional de quem ousa obedecer. E aqueles que o viveram, não apenas prosperaram. Eles despertaram. E hoje, talvez você precise desse mesmo encontro. Apenas ouça. Ele estava cansado. Os olhos fundos não escondiam mais as noites mal dormidas. A alma, inquieta, vagava por perguntas que ninguém respondia. O dinheiro? Nunca era suficiente. Mas não era só isso. Era algo mais profundo. Uma ausência de propósito. Uma distância de si mesmo. Naquela madrugada, sentado à beira da cama, sentia o peso do fracasso como se fosse concreto sobre os ombros. Tudo o que tentou, falhou. Tudo o que planejou, desmoronou. E, naquele silêncio opressor, onde nem mesmo as lágrimas caíam mais, algo dentro dele implorava por um sinal. Foi então que ele pegou a Bíblia. Não como quem busca uma promessa de bênção, mas como quem agarra um galho no meio de uma enchente. E abriu. E ali estava, um versículo simples, direto, vivo, que não oferecia respostas fáceis, mas exigia uma transformação. O texto não falava sobre prosperidade. Falava sobre prioridade. E, de alguma forma inexplicável, ele soube que aquilo era a resposta que sua alma esperava. Porque não era sobre ter mais. Era sobre buscar primeiro o que nunca deveria ter sido deixado por último. Ele estava cansado. Os olhos fundos não escondiam mais as noites mal dormidas. A alma, inquieta, vagava por perguntas que ninguém respondia. O dinheiro? Nunca era suficiente. Mas não era só isso. Era algo mais profundo. Uma ausência de propósito. Uma distância de si mesmo. Naquela madrugada, sentado à beira da cama, sentia o peso do fracasso como se fosse concreto sobre os ombros. Tudo o que tentou, falhou. Tudo o que planejou, desmoronou. E, naquele silêncio opressor, onde nem mesmo as lágrimas caíam mais, algo dentro dele implorava por um sinal. Foi então que ele pegou a Bíblia. Não como quem busca uma promessa de bênção, mas como quem agarra um galho no meio de uma enchente. E abriu. E ali estava, um versículo simples, direto, vivo, que não oferecia respostas fáceis, mas exigia uma transformação. O texto não falava sobre prosperidade. Falava sobre prioridade. E, de alguma forma inexplicável, ele soube que aquilo era a resposta que sua alma esperava. Porque não era sobre ter mais. Era sobre buscar primeiro o que nunca deveria ter sido deixado por último. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Ele leu em voz baixa, quase sem fôlego. Mas aquelas palavras vibraram no ar como trovão. O texto não pedia, ordenava. Buscar o reino, priorizar o eterno, alinhar-se com a justiça. E então, só então, o restante viria. Não como resultado de esforço humano, mas como consequência natural de quem vive em verdade. Aquele versículo não falava de bênçãos. Falava de alinhamento. O problema é que ninguém quer começar por dentro. Todos querem ver as bênçãos sendo acrescentadas, mas ignoram a ordem divina. Buscar primeiro o reino. E o reino não é conquistado com palavras bonitas ou posts motivacionais. O reino exige renúncia. O reino exige quebrantamento. Ele percebeu que durante anos buscou as coisas, mas não buscou a justiça. Trabalhou por dinheiro, mas não trabalhou seu caráter.
Quis prosperidade, mas ignorou o propósito. A verdade é que muitos vivem em escassez, não por falta de sorte, mas por falta de alinhamento. Estão fora da rota, fora do princípio, fora da verdade. E toda vez que colocamos qualquer coisa no centro, menos o reino, tudo se desorganiza. O coração ansioso atrai caos. A mente desesperada repele bênçãos. E a alma sem direção abre portas para todo tipo de engano. Aquele versículo não era um segredo do universo. Era um grito de Deus: volte para mim. Eu sou o início. Eu sou a ordem. Eu sou a fonte. E naquele momento, ele entendeu que o conflito nunca foi externo. O inimigo estava dentro. Era a distração, a inversão de prioridades, a ilusão de controle. Foi nesse confronto interior que o peso aumentou. Não por causa de novas provações, mas porque agora ele via com clareza o quanto andou longe. Era doloroso perceber que muitas de suas feridas foram auto-infligidas. Suas escolhas, seus desvios, suas justificativas, tudo cooperava para sua ruína emocional e espiritual. Quanto mais tentava resolver com as próprias mãos, mais tudo escorria entre os dedos. Porque o homem que tenta controlar tudo é o mesmo que perdeu o controle de si. Ele orava, mas não obedecia. Declarava fé, mas andava em ansiedade. E o céu continuava fechado. Até que o desespero virou silêncio. E no silêncio, ele se rendeu. Não pediu bênçãos. Pediu direção. Pediu correção. Pediu transformação. Porque entendeu que a verdadeira prosperidade não começa no bolso. Começa no arrependimento, na humildade, na entrega. E quando ele deixou de buscar as coisas e passou a buscar a justiça, algo começou a mudar. Não fora dele, mas dentro. No instante em que ele mudou o foco, tudo começou a se alinhar. Não porque o universo conspirou para seus desejos imediatos, mas porque ele se alinhou com a verdade eterna. Buscar a justiça do reino não é apenas uma ordem, é um caminho que transforma a mente, o coração e o espírito. Ele percebeu que o segredo não está em atrair riquezas, mas em viver de acordo com princípios que geram abundância verdadeira. A paz tomou o lugar da ansiedade, a fé, da dúvida, o propósito, do vazio. A vida externa ainda tinha desafios, mas dentro dele havia um novo alicerce, inabalável, firme, divino. É nessa transformação interna que a lei da atração atua de fato. O que se vibra em espírito se manifesta em realidade. Não se trata de magia ou fórmulas vazias, mas de um alinhamento profundo, espiritual, com o Criador e sua justiça. Essa é a verdadeira prosperidade, aquela que não se esgota, não decepciona, não passa. Ele entendeu que o versículo não prometia apenas coisas, mas um estilo de vida que atrai o que é essencial. E assim, a mudança aconteceu. Agora, olhe para a sua vida. Onde está seu foco? O que você tem buscado primeiro? Quantas vezes colocou suas necessidades materiais acima do crescimento espiritual? Quantas vezes permitiu que o vazio e a ansiedade tomassem conta porque se esqueceu da ordem divina? A lei da atração não é um jogo de querer tudo rápido, mas uma jornada de alinhamento. Buscar o reino de Deus e sua justiça é entender que a verdadeira transformação começa dentro de você, no caráter, na fé, na entrega sincera. Não permita que distrações, ilusões ou o barulho do mundo desviem sua atenção. É preciso coragem para olhar para dentro, para enfrentar suas sombras e abrir mão do controle. Essa entrega é a chave que destrava portas, não apenas para a prosperidade financeira, mas para a paz, propósito e liberdade verdadeira. Lembre-se, o universo responde ao que você vibra, e só vibra em quem está em sintonia com a verdade. Não seja um sonhador preso à ilusão. Seja um realizador fundamentado na justiça do reino. Busque primeiro o reino, e tudo mais será acrescentado. Aqui está a verdade que poucos querem ouvir. O caminho para a verdadeira abundância não passa pelo querer desenfreado, mas pela entrega consciente. É na busca sincera pelo reino, na justiça que transforma, que o impossível se torna possível. Essa não é uma promessa vazia, mas uma lei espiritual imutável.
A vitória não é para os que clamam mais alto, mas para os que se alinham com a ordem divina. Sua vida pode mudar hoje, não pelo que você exige, mas pelo que você escolhe buscar primeiro. Levante-se com essa certeza. Haja com fé, coragem e humildade. Seja o guerreiro que não desvia do caminho, mesmo quando tudo parece contra. Porque o reino não é um destino distante, é a base firme que sustenta cada passo da sua jornada. Busque primeiro o reino. Viva em justiça. E veja todas as coisas serem acrescentadas. Este é o chamado.